Bem-vindos, família estelar, ao quadro Ramatiz Responde. Hoje mergulharemos em uma pergunta profunda feita no livro O Sublime Peregrino, da página 240. Vamos ouvir a resposta direta de Ramatiz e depois refletir sobre o impacto das religiões e dogmas nos ensinamentos desses grandes avatares. Respire fundo e se abra para a luz da verdade. Pergunta: há quem diga que Jesus apenas parafraseou a essência dos velhos ensinamentos já trazidos por Confúcio, Krishna, Zoroastro e Buda. Que dizeis? Ramatiz: nem Jesus parafraseou esses instrutores religiosos, nem os ensinos deles devem ser considerados originais. O certo é que a humanidade sempre foi visitada por espíritos orientadores, assim que ela se revelava sensível e capaz de sentir-lhes as mensagens. Embora ainda se mostrasse incapacitada para compreendê-los na profundeza espiritual do seu sentido. O alto sempre transmitiu para a Terra, antes de Jesus, a mesma fórmula de esclarecimentos e de libertação espiritual dos homens. Assim, os conceitos predicados pelo Divino Amigo, recomendando-nos o amai-vos uns aos outros e fazeis aos outros o que quereis que vos façam, já haviam sido ensinados anteriormente na Lemúria, na Atlântida, na Caldeia, na Fenícia, no Egito, na Índia e na Grécia, através de missionários como Numu, Antúlio, Anfion, Rama, Hermes, Krishna, Buda, Confúcio, Zoroastro, Orfeu, Sócrates, Pitágoras, dentre outros. Enquanto, modernamente, essa mesma mensagem de amor aos homens foi apregoada por instrutores como Ramakrishna, Maharishi, Gandhi e Kardec. Por isso, Jesus não pregou doutrina originalmente desconhecida, mas em sua missão redentora devia escoimar as velhas doutrinas de seus vícios e incongruências, avivando-lhes a essência adormecida e o sentido libertador petrificado sob a liturgia pagã. As interpolações propositadas devido aos interesses religiosos. No entanto, ainda se repetem os mesmos vícios religiosos de antanho, pois a verdade cristalina que foi restabelecida por Jesus mostra-se novamente afixada pelos dogmas supostamente infalíveis e pelos melodramas sagrados sobre a paixão e a crucificação. A simplicidade e a pureza iniciática do cristianismo petrificaram-se outra vez sob a prática litúrgica moderna, que além de exaustivas e infantis, sufocam a figura do mestre numa fantasia circense. Quando o crente vibra e sente a essência íntima dos ensinamentos libertadores de Jesus, ele já se mostra exausto da longa caminhada entre símbolos, dogmas e mistérios religiosos. Assim como o viandante que desmaia diante da fonte de água límpida, exaurido pelo esforço despendido para vencer os obstáculos inúteis que os demais homens lhe puseram no caminho. Agora, família, vamos para uma análise profunda da resposta de Ramatiz. Quando Ramatiz, família, responde que Jesus não repetiu, mas sublimou os ensinamentos de mestres como Buda, Krishna, Zoroastro e Confúcio, ele estava dizendo algo que vai muito além da teologia. Ele nos revela que Jesus veio como o ápice vibracional de um plano universal, uma convergência de sabedorias ancestrais encarnadas em um ser
que não apenas falava, mas era a própria mensagem. Jesus não citava verdades, ele as vivia. Sua missão, família, era entregar à humanidade a própria luz interna, convidando cada ser a fazer o mesmo caminho de entrega, de rendição, de compaixão absoluta. E ainda assim, o que fizemos com ele, família? Fizemos tronos, púlpitos e palácios. Inventamos guerra em seu nome. Erguemos templos de pedra, mas esquecemos o templo vivo do coração. E o mesmo fizemos com Buda, com Krishna, com os grandes enviados da Fraternidade Branca e da Confederação Galáctica, transformando esses seres iluminados em ídolos de adoração passiva e suas palavras vivas em livros petrificados por dogmas. Seguimos cegamente doutrinas, famílias, que falam em nome do amor, mas na verdade elas espalham medo. Seguimos mestres humanos que dizem representar a luz, mas alimentam o seu próprio ego. Seguimos ritos vazios, missas, preces automáticas, mantras decorados, como se o céu estivesse do lado de fora, família, quando na verdade ele sempre esteve dentro de cada um de nós. E nos esquecemos de ouvir a nossa própria consciência, a nossa própria alma, a nossa própria verdade. A verdadeira espiritualidade não está nos livros sagrados, família, negativo. Ela está no nosso silêncio. Não está em palavras ditas, mas na energia que se emana. Não está nas promessas de salvação, mas no despertar da consciência. A humanidade ainda busca mestres que digam o que você deve fazer e ainda teme caminhar com os próprios pés. Mas Jesus, Krishna, Buda jamais desejaram seguidores. Eles desejavam espelhos, almas que pudessem refletir a própria centelha divina e andar com liberdade, com amor, com lucidez, com seus próprios pés. E é isso, família. Talvez você já tenha caminhado por muitas e muitas religiões, assim como eu, procurando muitos gurus, acreditado em muitas promessas. E talvez já tenha se decepcionado, sentido-se perdido, vazio, mesmo diante de templos repletos de fiéis. Mas a verdade não te abandonou. Ela nunca te abandona. Ela só está em silêncio, esperando que você se canse do barulho todo desse mundo e olhe para dentro de você, amado. Você é o templo. Você é o altar. Você é o próprio mestre. Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Ramatiz, Mestre Kutume, não vieram para serem adorados. Vieram para te lembrar de quem você é. Por isso, querido ser estelar, não siga ninguém cegamente. Sempre questione, sinta e desperte, pois a nova era que se aproxima não será feita sobre as bases de qualquer religião, mas de consciências livres. E se essa mensagem, amado, ressoou no teu coração, é porque você já começou a se lembrar, já começou o seu despertar. Gratidão profunda, família, por estarem conosco no quadro Ramatiz Responde. E se você deseja deixar sua pergunta, sua dúvida, sua própria dor, escreva aqui nos comentários. Quem sabe Ramatiz te responde, ou talvez sua própria alma finalmente desperte para te responder. Até o próximo vídeo. Alma querida, siga sua luz. Eu sou Aregon. Sayonara.